Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Para honra e a glória do Senhor, hoje eu estou melhor das minhas vistas, graças a Deus. Então vou cumprir aquilo que eu falei para Deus, né? Que eu não ficando cega, eu estaria praticando a palavra dele, aprendendo e passando aquilo que eu entender, buscando de Deus discernimento para aprender mais e mais ainda, né? Então, se você souber, vem estudar junto comigo, vou ser muito grata, tá? Vou agradecer. Aí, tive um despertamento, eu vou falar assim, tive um despertamento porque o crente, ele não sonha, né? Deus desperta ele, né? Então, assim, quando Deus quer despertar para orar, é para orar. Quando Deus quer despertar a gente para poder levar uma palavra, ler uma palavra, né? Deus desperta. Então, assim, hoje me veio ao meu coração o Romanos 12, que nos ensina muita coisa importante, né? Para essa data, para essa época de agora que nós estamos vivendo, né? Que fala assim, ó, a prática da justiça pela renovação do entendimento. Olha, para ver uma coisa que maravilha, que fala assim, ó, rogo-vos, é um pedido, né, que Deus nos faz para nós, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse Romanos 12, capítulo 1, ele está nos falando o quê? Para que nós possamos oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus. Então, assim, quando eu entendo assim, que quando a gente está oferecendo o nosso corpo em sacrifício a Deus, a gente tem que ficar no silêncio para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco no nosso ouvido, porque Deus, ele não grita, ele não precisa gritar, ele sopra aqui nos nossos ouvidos e nós temos que entender. Então, eu acredito que para nós entender esse pedido que Deus está nos ensinando nós fazer aqui, esse ensinamento que Deus está nos ensinando nós fazer aqui, é para nós ficar no silêncio de Deus, no silêncio de Deus, que Ele há de falar conosco. Esse é o capítulo 1 do verso 1 do capítulo 12. Aí o 2 nos diz bem assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa mais linda, que palavra abençoada, para que nós, ó, se nós se colocar de joelho, no silêncio, no particular com Deus, a gente vai ver como que a gente pode agradar a Ele. A gente vai poder ouvir a voz de Deus. E a gente ouve, e eu achava que a gente não podia ouvir a voz de Deus, mas Deus, ele tem uma forma de falar comigo e com você tão especial, tão humilde, que não tem como a gente não entender o que Deus quer de nós. Eu garanto que é muito bom ouvir a voz de Deus verdadeiramente no nosso coração. Como que é bom a gente levantar de madrugada ouvindo Deus despertando nós de uma forma que não é falado que nem eu falo com você, não é dessa forma que Deus fala com nós. Deus fala com nós de um jeito tão especial que tem que sentir isso para poder saber como que é Deus falando com a gente. É gostoso demais, é muito bom, é muito bom.
sabe? Quando a gente está prestes a fazer algo errado, cometer algo de errado, que Deus vem, durante o dia, a gente peca muito, né? Então, assim, a gente vai deitar com aquele coração aflito, coração machucado, e fala para Deus no nosso pensamento, fala para Deus: Senhor, quão agradável seria ouvir a tua voz, sabe? E na madrugada Ele fala com nós, Ele fala. E é muito bom. Aí levanta com essa vontade que eu tô agora de falar de Jesus, sabe? Porque eu nem sei ainda falar direito dele. Eu tô aprendendo a falar dele, sabe? Da palavra dele. Eu só tô aprendendo, sabe? Mas eu tenho vontade, eu tenho desejo. Então Deus conhece, né? Aí, ó, no 3 ele vai nos falar bem assim, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa palavra ela vem me ensinar a você que nós não podemos empinar o nosso nariz, distorcer a palavra do Senhor, que a gente venha falar só aquilo que Deus nos colocou através da nossa fé no nosso coração. Falar só aquilo que Deus falou conosco de madrugada, nos orientando. Então, assim, em nenhum momento eu posso passar além dessa palavra que ela está falando. Eu não posso passar, eu não tenho esse direito. Aquilo que Deus orienta para mim, para você fazer, se nós fazer tudo direitinho que nem Ele nos ensina, né? Então, que Deus fala assim, ó, que a gente não pode atravessar além daquilo que Deus nos dá, que Deus nos manda, que a nossa fé ela é grande o suficiente para chegar até Deus e trazer Deus até nós. Então, assim, a gente nunca pode passar além daquilo que a nossa fé alcança. É o ID que Deus ensinou para nós, né? Aí fala bem assim, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Olha que coisa linda, né? Olha para ver. Então, essa parte que Deus nos orienta na palavra dele sobre membros, porque assim, cada um de nós tem um chamado para uma conta para prestar junto a Deus. Então, assim, o que essa mão aqui faz, essa outra aqui também faz. Mas o que a minha mão faz, o meu braço não pode fazer, né? Então, assim, os membros do corpo nosso, que Deus quer dizer assim, a minha cabeça, Deus trabalha na minha cabeça de uma forma e trabalha na sua de outra diferente. Olha, os olhos não têm a mesma função da boca. A boca não tem a mesma função do nosso olfato, do nosso nariz, né? O nosso nariz não tem a mesma função do nosso coração. O nosso coração não tem a mesma função das nossas pernas. Então, isso daí são um corpo, um membro, um corpo humano que Deus formou para cada membro desse ter uma função, né? Então, assim, essa palavra Deus pode trazer para nós, para dentro da casa do Senhor. Porque, assim, se eu fui separada, se Deus me escolheu para me poder ser uma adoradora na casa dele, eu vou ser uma adoradora na casa dele. Se Deus me escolheu para poder levar uma palavra dele, eu vou levar a palavra dele. Se Deus te escolheu para te levantar como uma suplente do círculo de oração, como nós fala, né? Deus vai te capacitar para isso. Mas nunca, que nem está nos ensinando aqui, ó, nunca queira fazer a obra que o outro é para fazer. Eu fui separada, escolhida por Deus para poder levar uma palavra, mas Deus vai escolher você ou outro que está do seu lado para adorar a Deus, para ser um adorador na casa de Deus. Então, assim, mas ultimamente
nos tempos de hoje, a gente não sabe o que é a verdadeira adoração, o que é bajulação, o que é pessoas querendo levantar o ego de si próprio. Então, vamos prestar bem atenção no que a palavra de Deus nos ensina, porque tem um livro aqui, ó, com muitos versículos e muitos capítulos que pode nos orientar, para nós não errar e não sair fora da direção de Deus, né? Cada membro tem a sua função, tá falando aqui, ó. Então, assim, se eu não posso interferir na parte espiritual que Deus quer de você. Eu não posso interferir. É você e Deus, é eu e Deus, entendeu? Então, assim, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo que você vai ser uma dirigente, existe tempo que você vai ser uma secretária, uma regente, né? Uma solista, como se diz, né? Hoje, né? No tempo de hoje, é uma pregadora, né? Um pastor, um diácono, um humilde servo de Deus, e Deus vai capacitando, né? Aí que fala bem assim, ó, no 5 fala bem assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Olha, tá vendo? A gente fala assim: quantos de nós temos que se formar, se juntar para formar um membro do corpo de Cristo? Será que seria só 2 ou 3 ou 4 pessoas que formariam um membro do corpo de Cristo? Não. Por que muitos conseguem sentir a presença de Deus quando a casa está cheia? E aí, quando tem 2 ou 3 reunidos, não consegue sentir a mesma presença, sabe? Por que isso? É porque, assim, a sua fé não está sendo verdadeira, alcançando diretamente a Deus. Porque, assim, na palavra de Deus, ela nos ensina também que na onde 2 ou 3 estiver reunido, ali Deus está. Então, assim, hoje, agora, nesse exato momento, só está eu, Jesus e o Divino Espírito Santo aqui do meu lado. Eu não preciso de muita gente para eu poder estar levando a palavra de Deus. Eu posso levar para casa cheia, Deus me prometeu isso e vai se cumprir no tempo dele. Eu posso levar uma palavra de Deus com a casa cheia, e eu também posso levar uma palavra se tiver uma pessoa sentada de frente a frente comigo. A palavra o significado da palavra vai da mesma forma. Da mesma forma. E se não tiver ninguém para ouvir eu falar de frente a frente, eu falo aqui na minha casa em voz alta, que os meus vizinhos emprestam o ouvido deles para poder ouvir. Louvado seja o nome do Senhor, entendeu? Então, aqui, ó. Aí, aqui, ó. De todo modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha, que coisa mais linda que Deus nos ensina ali, ó, tá vendo? Que fala assim, ó, que se Deus me entregar ou entregar a você o dom de profecia, ora muito a Deus, busca verdadeiramente a Deus, porque a profecia ela tem que ser falada, entregue e realizada e cumprida. Ela tem que se cumprir. Deus, ele vai entregar para você sim um dom de profecia, mas você tem que fazer por merecer esse dom, porque se de repente você vá falar que nem falou ali, ó, não se exalta além do que vai a sua fé. Se a sua fé estiver ligada diretamente a Deus, para usar o dom da profecia, tudo aquilo que Deus falar através da sua boca vai se cumprir. Porque também, se você empinar o seu nariz e não ser uma profecia diretamente orientada por Deus,
você vai ser envergonhado, porque é essa a palavra de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então, assim, quando eu falo que Deus é amor, é porque Ele nos dá os dons que pertencem a Ele nos dá de graça. Ele nos dá sem cobrar nada muito em troca. O que Ele mais pede para nós é para ser fiel a Ele. Fiel a Ele. Não falar nada que não venha diretamente dEle, né? Então, porque se nós entregar para alguém uma profecia que não é diretamente vinda do céu, vinda de Deus, não vai se cumprir e a gente vai pagar preço por causa disso, né? Tá certo? Ó, aqui, ó. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha que coisa linda. Então, assim, tudo de nós, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, Deus nos capacitou com dons espiritual para poder fazer. Mas o inimigo, ele é sujo, ele por todo jeito, de todo jeito, ele quer imitar Deus. Quando Deus escolhe eu e você para ser uma profeta, para ser uma preleitora da palavra de Deus, para poder fazer algo para agradar a Deus, já tem um inimigo com a boca aberta, bramando em volta de nós, querendo nos colocar um tropeço no meio do caminho. Então, nós temos que saber o que é mesmo a voz de Deus que está falando nos nossos ouvidos. É Deus mesmo que está colocando algo aqui no nosso coração. Como que nós vamos descobrir isso? De joelho orando. Se nós não temos a casa de Deus perto para a gente poder orar, a gente bate o nosso joelho dentro da nossa casa, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar, aonde tiver um silêncio, porque Deus fala conosco, é no silêncio. É no silêncio que Deus fala com nós. Não é no barulho, muito barulho, não. E eu só consigo escutar o que Deus quer de mim se eu estiver no particular, no silêncio com Ele. Então, eu tenho esse propósito comigo, entendeu? Então, assim, ó, que fala aqui, ó, se você tiver o chamado para ministrar a palavra, que eu creio que Deus vai me preparar um dia, me capacitar suficiente do jeito que Ele quer para mim poder fazer isso, eu quero honrar esse chamado. Eu desejo honrar esse chamado, porque é muito bom. É muito bom. Parecer com Cristo a gente já se parece, né? Então a gente tem que também seguir os exemplos que Ele nos deixou aqui, né? Aí aqui, ó, no 8 fala bem assim, ó. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita ministério, misericórdia com alegria. Olha, até mesmo uma exortação, quando é chegada até nós, ela não mata nós, ela não vem para nos matar. É uma exortação que, igual a minha neta Agatha louva, né? Pastor que usa cajado, agrada diretamente a Deus, né? Então, assim, aqui na palavra ela está deixando aqui, ó, Romanos 12, do 1 até o 8, por enquanto, né? A palavra com exortação, exortada, ela tem o poder tão grande de curar nossas feridas. Então, nos dias de hoje, muitos de nós estamos descansando, sabe por quê? Falta de cajado. Falta de cajado. O que é o cajado que nós precisamos? Palavra. Não importa se ela vem nos entregar bênção, não importa se ela vem nos entregar a chave de carro, não importa se ela vem nos entregar uma enfermidade, tá? Uma enfermidade. Por quê? Porque assim, aquele que não tem força para buscar Deus, na hora da alegria, pode ter certeza que na hora da dor vai buscar, viu? Vai buscar. Mas que vai buscar, vai buscar.
Então, assim, até a palavra de exortação, quando chega até mim, eu recebo. Eu recebo porque o pai só corrige aquele que ele ama, né? O pai só corrige aquele que ele ama. Então, assim, o que nós estamos precisando hoje, muito, é disso aqui. A fome, tá? É disso daqui, ó. É porque a gente não sabe, a gente vê muitos pregadores, muitos preleitores da palavra de Deus que realmente tem o chamado e sabe usar o cajado. Ele sabe nos dar uma palavra de amor na hora que a gente precisa, mas eles também usam o cajado para nos corrigir, porque o cajado e a exortação, os dois juntos, eles servem para não deixar nós, ovelhas, de extraviar nem para a direita nem para a esquerda. Para nós andar no trio certo, no trilho certo. Então eu grito para Deus bem assim, Senhor, me ensina, em nome de Jesus, me ensina. Eu sou uma preleitora da sua palavra. Agora eu estou falando aqui baixo, no particular, só com Deus. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele está aqui do meu lado. Que eu quero que ele venha, ele escute, ele me sonda meu coração e leva diretamente ao Pai, para falar assim, Senhor, ali na terra tem uma pequena serva sua que está com vontade de levar a sua palavra, está com desejo de levar a sua palavra, mas ela não se sente capaz para tanto, entendeu? Devido a gente ver tantos pregadores competentes, pregadores, né, abençoados, então a gente acha que a gente não vai ser capaz, né? Mas será que aqueles lá já cresceu sabendo? Não. Eu acredito que eles também devem ter buscado a Deus para poder fazer isso que Deus nos ensina aqui na palavra. Então, assim, se eles conseguiram, porque assim, na palavra de Deus ele nos ensina também que a gente não pode cobiçar aquilo, o dom que é do outro. Mas a gente pode cobiçar do outro, não pode. Mas pedir para Deus a gente pode. A gente pode pedir para Deus, se a gente tiver alguém que prega a palavra de Deus com sabedoria, a gente pode pedir para Deus o mesmo dom. Senhor, o Senhor levantou minha companheira para ser preleitora da tua palavra e ela tem a autoridade para poder falar. Então, faça de mim um vaso perfeito, né? Para me dar continuação à palavra que ela está pregando, para me poder ajudar ela nessa obra. Entendeu? Então, assim, Deus vai entender o que você quer, o que eu quero. Se a gente saber pedir, porque na palavra de Deus também ela nos ensina, né? Que muitas vezes a gente não recebe algo da parte de Deus porque a gente não sabe pedir direitinho para Ele. Mas se a gente pedir com educação, com sinceridade, com pureza de coração, Deus não resiste a um pedido nosso. Deus não resiste a um pedido nosso. Então, assim, eu quero agradar muito a Ele. Eu quero agradar muito a Ele. Claro que eu amo meus próximos, amo meu vizinho, amo meus familiares. Eu amo todos, entendeu? Mas eu amo eles como humano, né? Agora, amar a Deus e pedir para Ele, isso só Ele pode me dar. Só Ele pode te dar. Tá certo? Amém? Esse é o ensinamento que veio do Romanos 12, do 1 até o 8. Esse vídeo ficou longo, mas vale a pena você ouvir até o final. Porque assim, eu acredito que se tiver alguém aí do outro lado que vai ouvir esse vídeo e já foi levantado como preleitora da palavra, ou como exortadora, como profeta, né, da casa de Deus, possa vir até mim e me ajudar nesse ensinamento, nesse aprendizado que eu estou querendo buscar de Deus. Porque muitas das vezes a gente tá passando por umas dificuldades, alguns tropeços, a gente não consegue ir até o pregador. Mas Deus ensina assim, ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, assim, vem até mim, me ajuda, me ensina, né? Me ajuda eu me colocar na posição, seja com palavra de amor, seja com exortação, seja da forma que Deus te orientar. Vem se unir a mim, tá bom? Para que um dia eu possa estar junto com você, entregando esse dom a Deus, né? Porque tudo é dele, tudo é para ele, né? Amém? É um convite da irmã Zildinha, assim, aqui, tá? Tá certo? A paz do Senhor, que Deus vos abençoe hoje, amanhã e sempre. Até que Jesus volta e eu e você possa estar na preparação que Deus espera de nós. Amém?